Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um Conversando com o Dinho Martins. E você sabe, antes da gente começar, já pedi para você se inscrever, deixar o seu like para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Sem você a gente não vai muito longe, né? Então por isso eu preciso de você. Nosso convidado de hoje é uma pessoa extremamente qualificada, pessoa que tem uma importância na nossa sociedade porque ajuda a construir valores. Vou buscar aqui, inclusive, a ficha, porque é um cara que tem tanta qualificação que eu precisei anotar. Olha, pra você ter uma ideia. Ele é cientista político, é especialista em marketing político com atuação na construção da estratégia eleitoral e posicionamento de lideranças públicas. Possui uma experiência em campanhas e projetos políticos em todo o Brasil e no exterior também, com atuação nas 5 regiões do nosso Brasil baronil. Atualmente também trabalha na inserção entre comunicação e comportamento eleitoral e formação de imagem pública. Isso é bom, hein? Ele também faz análises e estratégias aplicadas ao cenário político contemporâneo, além, claro, de escritor e professor de filosofia e cineasta. É muita coisa pra gente conversar, então roda a vinheta. Seja bem-vindo, meu amigo, assim posso chamá-lo, Gabriel Felipe. Olá, o Dinho Martins, prazer estar aqui com você nesse projeto, conversando com o Dinho, e eu converso com o Dinho já há alguns anos, né? Alguns bons anos. Inclusive, assim, não sei se você se recorda, o primeiro teste que eu fiz para uma rádio comercial foi com você. Não lembrava disso, não. Na Nova Onda, você fez a gravação do meu primeiro teste. Eu espero que esse teste nunca seja revelado. Vou cavucar, eu tenho meus contatos, hein? Vou cavucar isso aí. Mas foi assim, eu saindo de João Neiva, havia marcado uma entrevista numa rádio e o Dinho, na época, era o produtor da Rádio Nova Onda. E lembro que o Jansen pediu, Dinho, grava o piloto com ele aí. Aí eu lembro que você falou, olha, que eu era o aluno do Paulo Lúcio. Paulo Lúcio, grande amigo. Aí você falou, pô, vou tocar com carinho, porque Paulo Lúcio tem um carinho especial por ele. E aí a gente fez essa primeira gravação, que na época não deu nada, de fato a época era muito ruim, mas aí depois de um tempo nós acabamos trabalhando na Nova Onda. Foi um bom período, acho que a gente aprendeu muito. E é impressionante, né, como cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu o seu caminho para um lado, mas de alguma forma a comunicação parece não sair das nossas vidas, né? A gente continua imbuído com isso aí. Exato. O rádio teve a sua época de ouro e depois ele passou por um declínio. As formas de comunicar, elas foram sendo modificadas. Isso aqui é o rádio. Né? O rádio ele passou por essa transformação toda. E tem uma coisa muito específica que o rádio não vai te levar em lugar nenhum sozinho. Assim, se você... Ninguém hoje tem o sonho de ser radialista. Até porque paga mal pra caramba, hein? Mas meu Deus. É incrível a oportunidade... Abre portas. Abre portas, te coloca em lugares, te faz reconhecido. E eu acho que você precisa saber usar isso. Infelizmente, a gente vai ter colegas que estão lá, continuam lá, estavam lá já antes da gente passar por lá, mas que não aproveitam ou não querem, talvez, porque amam. Eu gosto muito de rádio. Talvez eu seja um cara dos mais loucos, porque você sabia que eu durmo com o rádio ligado todos os dias? Eu durmo com o rádio ligado todos os dias à noite. Eu não consigo dormir se não tiver o velho e bom companheiro rádio na madrugada. E tem que ser rádio que fala, tá? Não vem com esse negócio de playlist aí, de tocando música, não. De inteligência artificial. Não. Inteligência artificial o pessoal tá sabendo hoje, mas a gente conhece inteligência artificial. O famoso rádio playlist. Há muito tempo. Na verdade, grandes emissoras, né, Gabriel? Eu fico triste, aqui, em especial no Espírito Santo. As rádios, elas estão funcionando quase igual o comércio, né? De 8 às 18. O resto, toma ele automático. As que não têm rede para poder cobrir esse buraco estão enveredando pelo caminho da chamada economia. Eu não gosto disso, porque eu acho que a médio e longo prazo é isso que faz o rádio cada vez ficar menos interessante. O cara quer contato, quer informação, quer sinergia. E é impressionante como o rádio sempre teve esse aspecto de companhia da pessoa. Tanto... Você pode ouvir o Spotify, você pode ouvir as melhores músicas, o que você quer ouvir de fato. Mas o fator surpresa do rádio
daquilo que vai tocar depois, que vai te surpreender, saber que alguém está operando naquele momento, e mesmo daqui a pouquinho vai falar a hora, aquilo te faz uma companhia se você está na viagem, ou no Uber. Dos veículos de comunicação é o mais democrático, né? Ele fala com o elemento que está no presídio e fala com o juiz lá no seu gabinete, se preparando para uma audiência, fala com o mais pobre, com o mais rico, ele não tem fronteiras, fala com o vaqueiro 4 horas da manhã, alô Rogério Vieira, aquele abraço. Então assim, o rádio tem esse poder, essa magia, com a dona de casa que enquanto tá limpando a casa tá ouvindo ali, e aí temos lendários nomes que passaram pelas manhãs de todo o rádio no Brasil afora. Eu acho que o rádio ele ainda sobrevive por causa desse imediatismo. A gente pode entrar agora aqui ao vivo numa emissora de rádio para passar uma informação e ninguém precisa nem saber se a gente está lá no local ou não. Se a gente tiver a informação correta, pelo telefone a gente faz o que a gente chama de flash, né? TV não, TV requer já uma postura, tem que fazer a maquiagem, tem que linkar, conferir o áudio. Olha pra você que dificuldade, né? E é impressionante, assim, eu vejo o rádio muito parecido com o livro. São 2 elementos, 2 ferramentas que trabalham com o nosso imaginário. E por isso ele se torna tão poderoso. O fato de você imaginar alguém que está falando com você do outro lado é um processo, assim, imagético lindo. Tanto que é muito comum você ter profissionais de comunicação, locutores feios que dói. Muita gente se decepcionou com isso, hein? Feios que dói. Mas a voz, a companhia... De um carisma acima da média. Aí eu lembrava de uma frase que era: a voz é a porta do coração. E você ficava apaixonado, assim, pela presença mesmo, a importância que aquele sujeito tinha na sua vida, porque ele estava lá quando você estava lavando vasilha, estava próximo do momento que você ia dormir, estava para te mandar um feliz aniversário, para dedicar um recado. Então era um processo, assim, afetivo que era criado com essa figura do locutor, que dificilmente você vai encontrar em outro meio de comunicação. É verdade. Isso foi se desvalorizando ao longo do tempo. Aí eu vou ter que fazer... Quase toda vez eu uso essa metáfora. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O rádio ficou ruim porque foi descredibilizado ou descredibilizaram o rádio porque ficou ruim? Não dá pra saber. Mas a verdade é que não é mais a mesma coisa. Nas grandes praças ainda tem boas rádios. Inclusive, eu escuto à noite, né, rádios de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, Goiás. Tem boas rádios ainda ao vivo 24 horas. Eu estive em Roraima. E quando eu cheguei em Roraima, parecia que eu tinha viajado 10 anos no tempo. Tem isso, né? Porque eu cheguei lá e falei, minha história, eu comecei no rádio e tal. Aí o pessoal começou no rádio? Não, é rádio lá, aquela ferramenta que morreu. Não, como é? Rádio. Tipo assim, o rádio é muito vivo em Roraima ainda. É impressionante, assim. Fulano de tal, locutor. Uma celebridade, né? Vocês dão valor a isso ainda? Surfou. Não, e a galera surfou bem, né? A galera que pegou os áureos tempos do rádio, de fato, eram artistas. Muitos migraram para a TV ao longo da história, ao longo do tempo, porque, de fato, o rádio era um personagem, um figuraça, né? Que bom que a gente conhece um pouco dessa ferramenta e a gente vai continuar usando dela hoje de outras formas, né? Quem sabe a gente não possa, qualquer dia desse, ter um programa aí numa emissora de rádio aí para debater, para discutir, porque a gente sempre foi disso, né? Do conversa, do debate, da polêmica. Qual o nome do programa que a gente apresentava juntos? Era Nova Onda? Estação Nova Onda. Nova Onda, nossa. Era a verdadeira resenha num tempo que não existia isso aqui no Espírito Santo, principalmente. Não existia isso. Essa coisa de mais de um profissional na mesa, falando, dando opinião. Era inspirado lá no início do Pânico mesmo. Você teve experiência na Jovem Pan. Sim, passei por lá. E a gente tinha um programa que acontecia após a Voz do Brasil, que era aquele momento... Houve uma época que a Voz do Brasil era obrigatoriamente às 19 horas da noite, né? Agora flexibilizou um pouco. Agora flexibilizou depois da última Copa do Mundo. Teve a possibilidade de você alterar os horários para não intercambiar com jogos. E aí... Após a Voz do Brasil, começava o nosso Estação Nova Onda, que era 1 hora de resenha, assim, era o mínimo de música possível. Na época do Orkut, na época do MSN, as ferramentas de comunicação que a internet ainda estava sendo introduzida, né, para valer
no contato com o rádio, né? É tempo bom, hein, rapaz? Faz tempo isso, hein? Isso faz tempo. Mas, Gabriel, de lá pra cá a vida mudou bastante. Você tem trilhado caminhos profissionais interessantíssimos e eu queria falar com você um pouco sobre essa parte do escritor. Você tem o primeiro livro que você lançou alguma coisa específica como um formato revista. Sim, há muito tempo atrás. Há muito tempo. Muito. A primeira obra, eu acho, a primeira coisa que você fez escrita nesse sentido, acho que foi aquela revista, Foi né? revista. Para o segmento ateísmo, né? Isso, uma revista era sobre ceticismo e ciência, e aí depois escrevi um livro sobre poesia, aí fiz uma parceria junto com a Academia Aracruzense de Letras, hoje eu sou membro da Academia Aracruzense de Letras, publicamos uma obra com os escritores ali de Aracruz, e depois eu escrevi um livro sobre filosofia da ciência, e aí migrei de fato para a área da política, estudando ciência política e marketing. E como é que você foi parar nesse negócio de escritor, cara? Porque a galera do rádio é a galera mais da fala, é mais da conversa, né? Nós somos mais do contato. Uhum. De repente, o escritor, ele é aquele cara mais reservado, ele precisa de concentrar, precisa de escrever, né? Precisa estar ali compenetrado em um trabalho específico. Como é que é isso, essa migração do mundo falante para o mundo concentrado? Então, isso é interessante, isso tem a ver... Eu ia falar mundo intelectual, mas a galera do rádio ia me bater, né? Como assim? Isso é interessante, assim, o que acontece? Quando eu era... hoje adulto, eu fui diagnosticado com TDAH, tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também dentro dessa conjectura, altas habilidades. No período escolar, eu tinha uma necessidade muito grande de se comunicar, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de escrita, por justamente não conseguir se concentrar, assimilar, dislexia, às vezes meu cérebro lê as palavras ao contrário. O rádio foi a possibilidade que eu encontrei de se comunicar não pela forma escrita. Tanto que o primeiro livro que eu escrevo, eu só consigo escrevê-lo por causa de uma ferramenta de transcrição de áudio em texto. Então, o meu primeiro livro é assim. Era uma vez uma mulher chamada... Igual aquele processo que a gente vê nos filmes, o cara pega um gravadorzinho e fica falando pra ele não esquecer, ele fala pro gravadorzinho, agora 3h30, tô vendo um passarinho voando na janela. Mas eu descrevia todos os pontos. Eu começava o capítulo, colocava pontos por pontos do capítulo, e ia gravando, e o computador ia transcrevendo meu áudio em fala. Por quê? Se eu começasse a escrever, eu me perdia. Agora, falando, era uma maravilha. Uhum. Tanto que eu tive muita dificuldade quando eu sempre pedia para fazer provas orais. Porque eu sabia a matéria, tinha capacidade de organizar mentalmente, mas quando era necessário passar para o papel, minha cabeça entrava em parafusos. Uhum. E aí depois eu fui desenvolvendo técnicas de como fazer isso. Então eu comecei com textos mais simples, poesia. Comecei escrevendo poesia, porque a poesia surgia na minha cabeça. O primeiro poema que eu escrevi era sobre o Espírito Santo. Vivo em um estado santo, repleto de beleza e de glória, com um povo que busca sempre a vitória. No vosso peito cresce a esperança de viver na bonança, pois é um povo que trabalha e que tem confiança, que a vida vai melhorar. Ah, mas se um dia eu vier te deixar, saiba que a saudade vai apertar, mas voltarei para lhe visitar, e onde quer que eu venha andar, meu amor por ti resplandecerá, meu Espírito Santo. Caramba! Esse poema eu escrevi quando eu voltei, foi o primeiro poema que eu escrevi quando eu voltei de Portugal, né? Ah, você teve essa aventura também, né? Quando eu voltei de Portugal, naquele anseio do imigrante que volta, a saudade, e aí eu... Meu Brasil. Meu Brasil, brasileiro. E aí eu organizei esse poema, e aí a partir de então eu comecei a escrever com mais frequência. Teve a Academia de Letras lá em Aracruz, que foi uma grande incentivadora. Eu lembro que você participou de um festival literário lá atrás, em Aracruz, você deu uma entrevista pra mim. Lá, Clarice Lispector Clarice Lispector e Vinícius de Moraes. Era um centenário. Alguma coisa nesse sentido. Eu lembro bem desse dia. O secretário de Educação era o
o Meirelles e o prefeito o Marcelo Coelho. Marcelo Coelho à época. Faz muito tempo, ano 2012 eu acho isso, 2013, algo assim. Eu tenho uma foto desse dia. É bem legal, bem legal. Ou com seja, uma barba bem grande. Então, é outra coisa. Por que essa galera desse mundo filosofal, desse mundo pensador, tem um estereótipo meio que parecido? Não necessariamente, eu sei que você vai dizer que não, mas os famosos, parece que todos têm esse óculos aí, redondinho, tem barba, ou são carecas, ou enfim, não são normais do ponto de vista assim, de um cidadão comum. Tem sempre uma característica muito peculiar. Eu sou quase peculiar. Um ex-careca, tá, gente? Hoje tá pago, é seu, tá tudo certo. Mas o que acontece? Isso o estereótipo, ele existe. E como a gente vai falar sobre construção de imagem, existem elementos sociais de aceitação e de identificação daquilo que é compreendido como intelectual, daquilo que é compreendido com valor estético e daquilo que é compreendido entre vulgar ou elegante. Faz parte do processo de construção de imagem do intelectual alguns elementos. Certo. Sim, a barba é um elemento que, barba longa, até porque em razão dos filósofos gregos... Gera autoridade. E existe uma questão toda envolvendo esses aspectos narrativos que o indivíduo, consciente ou inconscientemente, pega para si. E aí, uma vez que eu vivo dentro desse espectro, eu me comporto de determinada forma. Então... Essa é uma perspectiva racionalista da posição. Agora, existe a outra posição que é, olha, não faço a barba porque eu não tô nem aí pra isso. Assim, eu tenho outras coisas para me preocupar. Está acima dessa necessidade. E aos poucos, conforme o seu hiperfoco fica jogado tanto em determinada coisa, você acaba se desleixando para outras coisas. Mas se a gente for analisar isso ao longo, ou no início, pelo menos, da filosofia grega, o mesmo valor pela estética era o mesmo valor pelo intelecto. Tanto que quando você fala academia, a palavra academia de Platão, era um lugar que você praticava exercícios físicos. Era uma academia no formato... Literal, a academia de performance, porque era necessário uma harmonia entre mente e corpo para que o sujeito conseguisse chegar a uma idealização de perfeição. Tanto que Platão, o nome Platão é de Platos, que é um homem largo. Ele era um cara de costas largas, de peitoral largo. Os gregos sempre tinham isso da composição, da estética, aqueles corpos perfeitos. Sim. As estátuas demonstram isso. Exatamente. Então, a construção do corpo era uma construção com saber também. Você se considera um escravo do conhecimento? Quem falou isso? Platão que falou? Acho que foi Platão que falou a respeito disso. Nesses termos... não necessariamente. Alguma coisa próximo disso. Mas... Quanto mais a pessoa vai ficando sábia, conhecedora de vários assuntos, ela vai virando um prisioneiro, vai ficando menos feliz. O ignorante é mais feliz, alguma coisa assim, né? Ao longo da história do pensamento, muita gente apresentou essa tese. Schopenhauer também fala, olha, quanto mais você entende do mundo, mais... vontade de desistir. Menos motivo você tem para se tornar esperançoso. E a pergunta é, eu brinco com os meus filhos lá em casa, às vezes a gente conversando, eu falo, caramba, pra que eu fui saber isso? Eu preferia não saber. Talvez eu fosse mais feliz. Pra gente que trabalha nesse universo político, por exemplo, você aprende, você descobre, conhece, e aí igual quem trabalha na TV, é igual quem trabalha no rádio. Tem um pouco dessa magia, né? Tipo assim, depois que foi lá, a gente tá aqui agora trabalhando, fazendo esse conteúdo, esse programa, essa entrevista. Mas, putz, aqui tem uns bastidores, tá acontecendo um monte de coisa ali, ó, tem ali e tal. E quem tá lá do outro lado não tá vendo isso. E eu acho que o conhecimento tem a ver exatamente
com isso, usando metaforicamente aqui essa fala. Porque você vai conhecendo, você não se permite mais ser enganado por certas coisas, porque aí fica muito óbvio, esse cara não tá metendo essa pra cima de mim, tá de brincadeira. A quebra da inocência, né? A quebra da magia. Tipo assim... Você usou o exemplo de comunicação, mas a gente pode ir para um exemplo até mais simples que o nosso ouvinte consiga assimilar. Quem trabalha na cozinha de um restaurante... Dizem que passado de mulher e cozinha de restaurante é duas coisas que você não deve futucar, senão você não come. Bom, focando apenas no restaurante. Vamos lá, focando apenas no restaurante, o que acontece? É comum você ir no restaurante com alguém que trabalha em restaurante, que já trabalhou no restaurante, que já trabalhou como cozinheiro. Esse arroz aqui, ele foi feito assim assado, essa comida aqui não é de hoje. Então, meu Deus, vamos, rapaz, eu tinha que almoçar. Esse feijão aqui tá muito aguado. E aí, o que acontece? A pessoa sabe como funciona aquilo ali e acaba não tendo mais a mesma experiência. Ou quem já trabalhou num restaurante dificilmente volta lá pra comer nele, porque sabe... Não, interessante, você falou agora, me lembrei da época da Jovem Pan. Quando eu trabalhava, o estúdio da Jovem Pan ficava dentro do Shopping Vitória, que é aqui do lado. E pra quem vem do interior, o Shopping Vitória ainda é o shopping, né, velho? Aqui no Espírito Santo é o maior deles. Então, assim, uau! Aquele estúdio de vidro na época, tinha uma magia. Claro que isso era 2007, aproximadamente, quando eu trabalhei lá. Então, assim, tinha uma magia, as pessoas passavam o estúdio profissional do rádio ali. Só que pra gente que tá ali, cara, todo dia, mesma coisa, mesmo horário, mesma rotina, chegava a ser enfadonho. Né? No rádio, você sabe como é isso. Caramba, já tá na hora de ir de novo. Só que pra quem vê a primeira vez o aspecto de novidade, uma rádio dentro do shopping, ou o próprio shopping, uma visita ao shopping, tem escolas que fazem passeio pro shopping. Nossa, a primeira vez que eu fui ao cinema foi a escola que me levou. E foi no Ravenna, na época de ouro do shopping Ravenna. Eu lembro. Ia passar X-Men e a escola levou. Nossa, foi a grande oportunidade que eu tive na vida de E depois que você conhece, depois que perde o encanto, aí vem a questão que a gente estava conversando, não é mais a mesma coisa. Era melhor não ter conhecido, talvez, para manter essa... O Cortella tem uma frase que ele fala que ele gosta de se manter distante das pessoas, porque ele prefere tê-las como fã do que as pessoas conhecerem ele e... Aí é o princípio da lei da escassez, né? Aplicado aí nesse caso, né? Do que as pessoas conhecerem ele e perder essa magia. Porque o que acontece? Quando a gente admira alguma coisa, ou você admira uma pessoa, se eu admiro o Dinho, eu não admiro o Dinho como indivíduo humano. Porque o Dinho, como indivíduo humano, ele tem carne, ele é um aglutinado de células, de carne, ele... Cheio de problemas, personalidade esquisita. Ele defeca e tudo mais. Agora, quando você conhece alguém e você não se apaixona por esse alguém, você se apaixona... Um personagem, né? Pela uma ideia que você cria na sua cabeça. Assim, cada sujeito... O nosso cérebro precisa fazer uma conceitualização e colocar pessoas em caixinhas. E aí a gente está falando mais uma coisa que tem a ver com essa construção de imagem. A construção da imagem do escritor, do intelectual, a barba, o óculos e tudo mais. Então, o preconceito que a gente tem de forma empírica, de forma rápida, eu vejo fulano é um intelectual, fulano é um boçal, fulano Isso é o cérebro humano trabalhando dentro dos aspectos que eles conseguem as convenções sociais que foram entregues para ele, né? Culturalmente, como essa imagética foi construída culturalmente. Tanto que isso pode variar de país para país e de região para região. Então, nós construímos ideias. Construímos uma ideia de que fazer uma faculdade seria a melhor coisa do mundo. Que trabalhar em determinado local é a melhor coisa do mundo. Isso no nosso ideal. Quando a realidade se depara com a imagem que foi criada na nossa realidade, a gente entra num processo de dissonância cognitiva. Ou seja, nosso cérebro fala, olha, eu tinha um ideal, essa ideia não existe na realidade, e eu preciso recalcular minha rota. Há uma corrente da sociedade, da turma da psicologia, inclusive, que fala que felicidade não existe. É um truque, é uma pegadinha
do cérebro para você continuar vivendo, lutando, buscando, e é o que te mantém vivo, é o que te traz esperança, essa tal felicidade, que na verdade é dentro disso que a gente tá conversando aqui. Toda vez que você alcança aquilo que você falava que ia te fazer feliz, você descobre que não faz. Você é apaixonado pela mulher mais linda, aí você conhece, batalha, casou. Hoje em dia, então, tá muito descartável, troca-se com uma facilidade enorme. Mas mesmo os que não trocam, há uma morbidez no relacionamento, vai pra uma zona de conforto, e cadê aquele tesão, aquela coisa toda de que quando eu casasse eu ia ser feliz? Ou felicidade é um estado de espírito, e eu acredito nisso, e essa coisa do momento de alegria, eu costumo classificar, felicidade é diferente de alegria. Alegria tem a ver com o momento. Felicidade talvez seja um estado de espírito. Então essa pegadinha do cérebro aí, de estar sempre te fazendo, não, quando você trocar o carro, você vai ser feliz. Aí você vai, luta, trabalha, comprou o carro que você queria. 2 dias na garagem, irmão. Não passa disso. Quem tem carro sabe que eu tô falando a verdade. 2 dias na garagem, irmão, é o suficiente pra você olhar e falar, putz, tem que trocar. Já começa a pensar no próximo. Você acaba de dar uma aula sobre Lacan e Platão. Opa! E olha que eu nem sou tão intelectual quanto Vossa Excelência, hein? Vamos lá, vamos para o pensamento platônico. Vamos trocar o termo felicidade por desejo. E partindo do pressuposto de que o ser humano é um animal que busca o prazer e foge da dor. Então, ao buscar o prazer, ele tem esperança de obter o prazer. E ao fugir da dor, ele tem medo. Aí a gente, só fazendo um paralelo aqui em Hobbes, no século XVII, a gente tem os 2 irmãos gêmeos, o medo e a esperança. São os 2 sentimentos que movem o mundo. E eu acredito nisso. O medo, se a gente vai construir uma eleição a partir do medo, o medo te faz sair de casa num domingo pela manhã e votar em determinado candidato, porque ele significa um perigo para a sociedade. Deixa eu fazer um recorte aqui. Para mim, o medo é o que não deixa você fazer besteira. Ele te impede de pular de um precipício, por exemplo. Ainda que, claro, existam exceções. O medo é que te mantém vivo. E a coragem é o que te empurra. Então você precisa dos 2 elementos que você mencionou aí. Um te mantém vivo porque não deixa você correr além do limite aceitável numa rodovia, por exemplo. Não te deixa saltar de paraquedas às vezes porque é muito arriscado. É esse medo que vai te manter numa zona segura. E te faz correr quando é necessário. Sim. Se tiver alguém atrás de você com uma onça ali, irmão, partiu. E a esperança, pelo outro lado, ela é um fator motivador também, uma vez que acreditando num projeto de governo melhor e mais eficaz, ele te faz sair de casa também num domingo de chuva para votar em determinado candidato. Essas são as 2 motivações do ser humano. Agora, indo para o aspecto da felicidade que você citou, e eu vou utilizar desejo, Platão vai nos falar que desejo é a busca pelo aquilo que ainda não temos. Quando eu desejo essa caneca, ou quando eu desejo um copo com água, e eu bebo a água, eu não tenho mais desejo pela água. Porque a água cumpriu o seu papel de desejo, que era saciar a minha sede. Ou seja, o desejo é muito efêmero. Ele é muito volátil. O desejo dura enquanto não obtivemos a causa do desejo. Daí, os ignorantes são mais felizes. Podemos concluir. Daí, a grande ferramenta da vida que nos coloca em movimento é nunca alcançar os nossos desejos. Será que é por isso que... Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas acho que não vai dar bom no YouTube, não vai gostar não, deixa esse trem quieto. Vamos aqui nesse livro aqui. Bom, passado toda essa fase, todo esse conhecimento, você se estabelece como uma figura de representatividade no cenário político, atuando em algumas campanhas importantes, em processos eleitorais, assessoramento e coisas do tipo nesse nosso meio que é tão grande e concorrido. E, na verdade, só os bons sobrevivem, né? Porque é interessante como existem tanta gente querendo trabalhar com política nas diversas faces que o mercado político oferece, desde o motorista até a moça que serve o café lá para aquela autoridade, o mercado da comunicação, o fotógrafo, o áudio, enfim. N funções, até chegarmos aqui aos que
decidem. E aí eu nem tô falando do político em si, eu tô falando de pessoas como você, que são as pessoas que moldam projetos, campanhas, ideias, para que esse produto chamado político convença, seja melhor apresentado. Ou seja, o embrulho do produto, quem faz são caras como você. É isso mesmo? Eu não tenho tanto poder assim. Olha que tem. O que acontece? Assim, as pessoas, às vezes, quando falam de marketing, a gente tem uma visão muito pessimista do marketing como algo que vai nos enganar, vai nos manipular, vai tentar... Ficou pejorativo, né? Marqueteiro político virou uma coisa pejorativa no Brasil. Muito em culpa de algumas pessoas, meu Deus. Exatamente, mas o marqueteiro político ele não tem esse poder todo. Ele não tem essa capacidade toda de influenciar dessa forma tanto a perspectiva do eleitor e nem os políticos atuais, eles têm muita personalidade. Dificilmente. Você disse bem, os atuais. Mas já houveram tempos em que um bom marqueteiro com boas ferramentas e uma boa grana em caixa conseguia moldar pensamentos, moldar mídia, moldar tudo e é isso aqui, mano. A gente tá falando... Verde é vermelho e a partir de hoje verde é vermelho e acabou. Quando você traz o fator dinheiro, a gente já tá em outro... já foi para outro patamar. Já foi para outro patamar. Agora, dentro da concepção de ideias e tudo mais, o que um marqueteiro de fato vai fazer? Há um tempo atrás, tem uma obra que fala sobre marketing, sobre o que é marketing. Algumas pessoas poderiam falar que vamos fazer uma publicidade, vamos fazer uma campanha de marketing para uma furadeira. Olha, você compra essa furadeira, ela vai furar essa parede e você vai colocar o seu quadro aqui, não sei o quê. Então, compre essa furadeira é muito boa. Venderam um monte de TechPix com esses negócios aí. Exatamente. Então, vamos pegar esse conceito, vamos pegar uma furadeira. Compre essa furadeira porque ela é uma furadeira muito eficaz, com uma força avassaladora, você consegue colocar várias chaves, ela não faz tanto barulho. Esse era o marketing tradicional. Então você tinha que contar uma história falando as qualidades dessa furadeira. Aí você tinha que contar uma história falando das qualidades dessa furadeira. Algumas pessoas no marketing moderno começaram a reparar que as pessoas não compram uma furadeira porque a furadeira é potente, porque a furadeira suas qualidades mecânicas. No final das contas, o que as pessoas querem? Elas querem um furo na parede. Elas não querem comprar uma furadeira. Elas querem um furo na parede. Outros marqueteiros, ainda mais modernos, pensaram, vem cá, as pessoas também não querem um furo na parede. As pessoas querem um quarto organizado. Então, quando eu vou fazer uma publicidade ou uma campanha de marketing, eu não vou falar mais das qualidades da furadeira. Eu vou falar das qualidades que você terá em viver uma casa organizada. E lá no final... você pode obter uma casa mais organizada com a nossa furadeira, para colocar o seu quadro e tudo mais. Daí nascem as qualitativas. Daí nascem as qualitativas e nasce uma outra forma de se comunicar. Hoje, a gente não se comunica mais com as características específicas de um produto, e sim com as características de representatividade. Quem é o seu público? Primeiro, a gente tem que conhecer quem é o seu público. Porque quem fala pra todo mundo acaba não falando pra ninguém. Você escreveu esses dias, e eu te acompanho muito, você falou algo que conversa com isso daí, que você estava dizendo que o cara, quem quer o voto de todo mundo vai se enrolar. Alguma coisa próximo disso, assim, você precisa, é melhor você perder, tem voto que não é pra você, sai fora. Em outras palavras, é isso. Pra que você vai querer o voto daquele cara que você já sabe que aquele cara não é pra você? É isso. Tem eleitor que o custo de convencimento é tão caro que não compensa você tentar levar a sua informação, a sua mensagem até ele. É mais fácil você se conectar e se comunicar com o indivíduo que já está buscando a furadeira. Aí voltaríamos ao capítulo anterior, o desejo. Eu me conectar com o desejo. Eu vou falar o que o cara quer ouvir, o que ele precisa ouvir, ou o que
ele acha que ele precisa ouvir também, porque o eleitor, ele é bem pastelão, né? Ele acha que ele quer uma coisa, direta já, queremos votar. Não quero votar, prefiro pagar a multa. Então, assim, o cara não sabe muito o que ele quer. Ele quer tumultuar, eu costumo dizer isso, né? O eleitor, ele quer participar da festa. E o brasileiro, especificamente, quase sempre quer saber o que é que vai sobrar pra ele. E aí eu não tô falando de dinheiro, não, em todos os sentidos. Se não é pra mim, eu tô fora. Isso é um problema pra vocês, inclusive, porque esse camarada precisa ser acalmado, aplacado aqui, pra ele minimamente compreender a mensagem que precisa chegar até ele também. Sim, eu tenho muito cuidado quando alguém fala, o eleitor quer isso, o povo quer aquilo. Geralmente, quando alguém constrói um argumento falando que o povo quer alguma coisa, é um argumento muito confuso, porque se a gente partir para uma perspectiva científica, o que é o povo? Como você define o povo? O povo é um indivíduo que está lá comprando pão agora, que está no trabalho. O que é um indivíduo povo? O que é um indivíduo multidão? O povo não existe. O que existem são indivíduos, cada um dentro da sua perspectiva, da sua individualidade, que esse indivíduo busca alguma coisa. E cada um dentro desse... tem um consenso minimamente, e chegarem a consensos é algo muito... Não tem algo mais irracional do que você chegar a um consenso. Se você pode pegar, assim, em reuniões que tem 12 economistas, dificilmente eles chegariam a uma conclusão, a mesma conclusão, se as questões fossem dadas de forma individual. Porque se você toma uma decisão primeiro, e aí você tem uma decisão errada, e você tem uma retórica boa e tudo mais, outros indivíduos que são técnicos também podem se sentir influenciados, então não existe... essa concepção de consenso é sempre uma concepção um pouco científica. Dizem que toda unanimidade é burra. Né? Isso nasce de um pensamento desse daí, né? Daí nasce esse livro aqui, Storytelling, a arte de contar histórias, né? Marketing político, que você escreveu. Esse livro ensina o camarada, deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui, esse livro ensina sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, de uma certa forma? Esse livro mostra a importância de se contar histórias. O Dinho, a gente começou falando sobre o rádio e agora a gente tá falando sobre o podcast, falamos sobre vários meios de comunicação. O que sobrevive da fogueira que os nossos antepassados colocavam uma fogueira, se reuniam ao redor da luz e contavam histórias, para o surgimento da primeira televisão, onde os sujeitos sentavam ao redor da fogueira, ouviam novelas, ou ao redor do rádio, e tinham as radionovelas, os locutores, as notícias, do smartphone, onde a gente passa pelos jogo da stories, cobrinha do passa Nokia, pelos né? stories, lê comentários, tudo envolve, no final das contas, a capacidade de contar histórias. Se você é um bom contador de histórias, por si, você é um bom vendedor. Tem pessoas... Quando ando de ônibus, eu sou um apaixonado por ouvir fofoca. Meu Deus! Meu Deus! Então, quando você entra no ônibus, às vezes tem alguém que tá contando um caso banal. Menino, eu esqueci a chave em casa, que não sei o quê. Aí eu voltei. Aí vai chegando o seu ponto, aí eu, caramba. Vou perder o final da história. Qual essa história, assim? O que essa mulher tem pra contar? Eu quero saber o final. E às vezes chega alguém contando um fato incrível que aconteceu. Nossa, eu fui assaltado, o cara botou a arma na minha cabeça. Você tá, mas e aí? Você quer que a pessoa acelere. Sim. Assim, não existe... Aí a gente pode perceber o seguinte, não existe uma história que em si ela é boa e que em si ela é ruim. O que existem são formas de contar história. O bom contador de história. É por isso que na política a narrativa vence. A narrativa sempre vence. A narrativa pode ser melhor do que o projeto, a narrativa pode ser melhor do que o que se propõe a fazer de fato. E às vezes, ou na maioria das vezes, nem se faz o que foi planejado, porque o que importa é a narrativa. Ninguém vota em projeto de governo.
Ninguém quer saber se o cara é o mais qualificado ou mais capacitado. Eu falo isso com as pessoas. As pessoas querem saber quem é o mais popular, quem é o que consegue convencê-las, mexer com a emoção delas durante aquele concurso de popularidade chamado eleição que dura 45 dias. Perfeito. É isso. Quando você usa concurso de popularidade, é isso aí, é um concurso de beleza. Quem é o mais bonito, assim? Por quê? Quando a gente pega e vamos analisar currículo. É currículo que conta? Mas se o sujeito... No Brasil, definitivamente não, eleição. Não, a gente tem os dois presidentes mais populares do Brasil, não tem qualificação, grandes qualificações intelectuais. Ninguém vota em Lula e Bolsonaro porque Lula e Bolsonaro são as duas pessoas mais intelectualizadas que o Brasil conseguiu construir. Eu voto em Lula e Bolsonaro porque os meus valores são parecidos com os valores de que esses dois sujeitos representam. E em razão desses valores, que é a representatividade da minha imagem pessoal, que é o meu espelho, quando eu olho para Bolsonaro, quando eu olho para Lula, o que eu vejo não é Bolsonaro nem Lula, eu vejo o meu reflexo. Então, se você ataca o meu reflexo, eu me dou. Se você ataca os valores dos quais defende Lula, os quais defende Bolsonaro, você não está atacando uma personagem, você está atacando a mim. E por isso, muita gente acaba não percebendo, e a construção de Bolsonaro foi feita muito em cima disso, porque se pegava, Bolsonaro tinha uma fala infeliz, uma fala machista, uma fala racista, homofóbica ou outros termos. O sujeito que era do espectro oposto fazia aquele recorte, olha o que esse boçal disse. E aí outro sujeito que não o conhecia, via, olha, gostei. Qual o Instagram desse cara? Esse cara tem coragem de falar mesmo. Então, o que a gente precisa ter atenção, Dinho, é que não é pelo fato de você odiar alguém ou seu grupo odiar alguém que o mundo vai odiar. Você e o seu grupo não são o centro do universo. Às vezes, o que você está fazendo, colocando ódio em determinada figura, atacando de forma veemente uma determinada figura, você está provocando a admiração de outros. Às vezes, alguém que não gosta de você, e o simples fato de você odiar alguém, a pessoa, eu já não gosto de você. Se você odeia, quer dizer que já tem um ponto de vista do qual eu posso me apropriar e gostar desse sujeito. Agora, me explica aqui, para você que trabalha em diversas campanhas, de diversos espectros, como é que é isso? Como é que você consegue transitar com neutralidade ao ponto do candidato da esquerda ou do candidato identificado com a direita terem tranquilidade para trabalhar com você sem saber que ele está sendo influenciado por suas convicções pessoais, por exemplo? Eu cheguei no nível já que eu não tenho nem convicção pessoal. Minha convicção pessoal é boleto pago, assim. É trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Muricy Ramalho. Eu preciso pagar boleto, assim. Seja da direita, seja da esquerda. Se você for no meu Instagram, eu tenho foto com o presidente Lula, que eu trabalhei com o Lula numa agenda na Guiana inglesa. E eu tenho foto com o Padre Kelman. Então, o cientista político, se ele quer fazer ciência, o marqueteiro político, se ele quer fazer uma campanha séria, olha, isso aqui não é valor. Maquiavel, que é o pai da ciência política moderna, ele foi a única pessoa no pensamento que partiu do seguinte princípio: olha, existe o que Aristóteles chama de apolítica, que a política deve servir ao bem comum, e existe a política como ela é. Eu não estou aqui para pensar como a política deveria ser, como a sociedade deveria ser. Esse é um problema atual grave na mídia. Em especial, comentaristas, analistas políticos na mídia confundem comentar com torcer. É uma salada louca em alguns canais aí da TV fechada. O cara, ele vai emitir opinião sobre um fato, dar a opinião dele, o que ele pensa, o que ele acha a respeito daquilo.
tudo bem. Só que o cara começa a emitir ali, você vê claramente que o cara começa a emitir torcida. Ele já começa a torcer, e aí não é mais o fato, é como ele gostaria que fosse, que é o que você tá falando aí. Então a gente tem que ter essa dimensão, olha só. Como a política é, e o grande problema para a gente compreender a política, porque quando a gente chega na política, existem 3 ferramentas. Existe a filosofia política, a política e a ciência política. A filosofia política é aquilo que ideologicamente os sujeitos pensam. Eu acho que a sociedade deveria ser igualitária, eu acho que os valores deveriam ser conservadores, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu quero esse projeto. Isso aí a gente está falando de filosofia política. Para onde nós vamos? Existe a ciência política. A ciência política é a descrição da realidade. Olha, embora você queira uma sociedade assim, assado, para você ganhar a eleição, você precisa jogar com essas regras. A sociedade, ela funciona assim, e aí, se você vai mais à esquerda ou se você vai mais à direita, eu costumo falar que quem gosta de ideologia é criança e adolescente. Adulto precisa focar no poder. Como você vai fazer para ganhar o poder? É indo mais à esquerda? É indo mais à direita? Se é um projeto legislativo, vale a pena você trabalhar com os opostos. Agora, se você vai para um projeto para executivo, aonde você precisa de 50% mais um, é necessário você dar uma amenizada no seu discurso para conseguir uma fatia do centro. Aí, tem uma pergunta que eu anotei aqui, tem umas 3 coisas que eu não poderia deixar de perguntar. Essa é uma das perguntas que eu queria fazer, tem a ver com isso que você falou agora. O eleitor, ele sabe o que é direita e o que é esquerda? E eu complemento. Porque, por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós temos, ou tínhamos, um governador que é socialista, do PSB, o Renato Casagrande, muito bem avaliado, muito bem quisto, inclusive lidera pesquisas para Senado, caso a eleição fosse hoje, por exemplo. Porém, o Espírito Santo é um estado que demonstrou nas urnas, nas últimas eleições, ser majoritariamente um estado conservador de direita. Os números mostram isso. E aí, buga. E aí me vem a minha pergunta, o eleitor sabe o que é esquerda, o que é direita? De fato, ou a gente está numa camada muito superficial do que é isso? Vamos lá. Você acha que tem sentido hoje no Espírito Santo uma eleição municipal para prefeito, se o cara é de esquerda ou de direita? Eu acho que quanto menor a cidade, menos isso importa. Porque, na minha opinião, em cidades menores, as pessoas votam em pessoas. O brasileiro, ele vota em pessoa. Ele não tá preocupado se é PT, se é PL. Ele quer saber que o cara é amigo dele, meu amigo. É meu amigo, eu vou votar no meu amigo. Você cita um exemplo que lá em Linhares tinha um rapaz que era bolsonarista extremo, um amigo da faculdade bolsonarista extremo, mas o voto dele era no candidato a prefeito do PSOL, porque tinha sido professor dele. É isso. A proximidade, a gente tá falando de quê? De racionalidade, esquerda e direita para presidente da República, beleza, ideologia, porque o presidente da República tá muito distante da gente. Você precisa escolher algum critério e acaba a ideologia pesando nesse caso. Se Bolsonaro, se Lula cometem algum erro, até esse erro chegar próximo a mim, passa por 300 filtros. Às vezes o vereador do bairro ou o líder comunitário do bairro tem mais influência na minha vida do que uma decisão do presidente da República. Verdade. Então, quando a gente vai para um aspecto estadual, os elementos, se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, esse discurso não acaba colando. Tá, Casagrande é de direita, mas o recurso do governo do estado chega na escola do meu filho. Para mim, se tá bom assim, por que eu vou trocar? O eleitor tende a ser conservador nesse ponto, assim. Sim. Se existe algo que está funcionando, eu não vou correr o risco de modificar. Isso aconteceu muito na pandemia, Eudinho. O que acontece? A gente vinha numa renovação política muito grande. Com a pandemia, as pessoas se tornaram um pouco mais conservadoras. Do ponto de vista, cara, se eu fizer uma troca muito abrupta
e a gente passar por um momento muito parecido com esse, eu posso estar correndo um risco muito grande. Junto com isso, as pessoas se tornaram mais conservadoras em relação, os votos principalmente, em relação da mudança como era feito as emendas parlamentares. Hoje, um deputado estadual consegue apoiar o prefeito e depois o prefeito apoia o deputado federal. E aí a gente tende a manter a mesma estrutura de poder com uma mudança aí de 30% aproximadamente. Então, no final das contas, quando a gente vai para o estado e vai para a cidade, os elementos são mais pragmáticos do que ideológicos. Sempre haverá espaço para candidaturas ao legislativo, que elevam o nível do debate em ambos os pontos, cada um vai se comunicar com um nicho, e aí quanto mais polarizado essas pessoas vão amar, porque a polarização, ela influencia isso. No final das contas, o candidato, ele sabe que, olha, vou polarizar porque não tem outra forma de chamar a atenção. E a gente vive na economia da atenção, então é exatamente isso que acontece. Para o legislativo, tem muito a ver. O executivo talvez tenha que calibrar melhor essa régua aí. Exatamente, porque você não vai ter o voto só daquele grupo. Você vai ter um cara que é de direita, que é bolsonarista e que vai defender o Casagrande. Mas isso me traz uma outra pergunta, professor. Existe terceira via na vida real? Essa é uma pergunta que eu fiquei pensando, eu vim dirigindo e pensando. Existe terceira via? É possível? Ou isso é só um cara de esquerda? Anota que eu vou dizer que é interessante essa linha de raciocínio. Ou é só um cara de esquerda? Essa é a última pra gente poder falar do problema do século aqui. É só um cara de esquerda que não quer admitir que é de esquerda, mas que pra direita ele não vai de jeito nenhum. Eu explico. Toda vez que tem um camarada que se diz terceira via, ao longo da história, você pode olhar isso aí. Os números não mentem. No segundo turno, ele sempre vai para apoiar o candidato da esquerda. No Brasil, principalmente. Todo cara que se diz terceira via, se tiver segundo turno, ele pende pro lado da esquerda. Ele nunca vai pro lado da direita. Como é que é isso? Então não existe terceira via? Terceira via é só uma esquerda mais arrumadinha? Nos Estados Unidos nem isso tem. Nem isso tem, né? Eu acho que esse cara, vamos botar da terceira via, e a gente pode chamá-lo de centro, ele não vai para a esquerda e nem para a direita. Ele vai aonde existe mais possibilidade de retorno. Tá, mas historicamente no Brasil, todo candidato da terceira via, acho que agora com o Ronaldo Caiado aí, pode ser uma exceção muito muito Ronaldo Caiado não vai nem ser... Muito importante, pode ser uma exceção. Mas em via de regra, se você observar os mas o partido vai, assim, o Ronaldo pode não ir, mas... Então, quase sempre, segundo turno, direita, esquerda... O tal da terceira via sempre migra pro lado da esquerda. Ciro Gomes saiu do país, né? Por exemplo. Mas pra direita os caras não vão, mano. Aliás, curiosamente, agora tá recebendo o apoio do PL lá no Fortaleza, lá no Ceará, né? Na verdade, eles... assim... Que troço louco, teria que ter outro programa pra gente falar disso. É o que eu falo. Esquerda e direita, ideologia política é pra pré-adolescente. Adulto quer poder. Adulto quer ter proximidade de poder. E não é olhar para esses sujeitos e falar, nossa, esses caras são maquiavélicos, só querem um poder. É porque existe um negócio chamado governança, governabilidade, seja lá quem for, direita ou esquerda, precisa tocar a máquina. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. E é isso. E no final das contas, democraticamente, o poder tende sempre ao centro. Porque você precisa desse... Até o Fernando Henrique que usa o termo presidencialismo de coalizão, né? Uhum. O Brasil vive um presidencialismo de coalizão que você precisa fazer articulações governamentais para você tocar a sua campanha e tocar o seu mandato. Dentro da comunicação política, a gente fala que todo mandato bem estruturado, ele é pautado num tripé. Qual é esse tripé? Comunicação, articulação política e gestão do mandato. Gestão do mandato, você precisa que tenha entregas. Comunicação, você precisa que essas entregas sejam percebidas, porque às vezes acontece, principalmente, se você olha alguns índices do governo, melhoraram. Só que a percepção da pessoa
continua pensando que as coisas estão caras. Ou seja, nem comunicação, a percepção delas não foi ajustada para a realidade. E aí você precisa de um trabalho de reajuste, de narrativa e de realidade. E o outro é a governança. Se a gente pega Dilma e pega Fernando Collor de Mello, tinham boas comunicações, tinham, de certa forma, alguma entrega, mas não tinham capacidade de organização do Congresso. E o que aconteceu com eles? Foram empichados. Bolsonaro, no laço do passarinheiro, conseguiu entender como o jogo funcionava. Sobreviveu. E sobreviveu. Até a página 2 só. Né? Bom, é maravilhoso falar de política, eu ficaria aqui uma semana, mas a gente tem que falar desse novo livro seu aqui, Vencendo as Eleições com a IA, Estratégias Práticas. Livro bonito, bem acabado aqui. Eu queria que você me dissesse, pra gente falar, como é que é esse negócio aí, cara, agora essa inteligência artificial infiltrada no processo eleitoral, hein? É assustador. É assustador. Porque as coisas mudam numa velocidade tão grande, Dinho. E às vezes eu me preparo para dormir, aí quando chega uma notificação no meu celular, é meu assistente virtual me mandando, acabou de surgir uma nova inteligência artificial na Índia, que faz isso e aquilo outro. E aí eu vou estudar aquilo. É a todo momento surgindo coisas novas. E dentro do processo eleitoral, hoje a gente não consegue mais perceber o que é real do que não é real. É isso que eu ia perguntar. Qual o tamanho da influência da IA no processo eleitoral como um todo? Já que o cidadão ali, afegão médio, como a gente costuma brincar, não consegue identificar o que é do que não é. Olha, eu vou até refazer a sua pergunta. Não é o cidadão médio. Você, eu, peritos, não conseguem identificar o que é real. Vai chegar o dia que o cara vai ficar dentro de casa jogando videogame e a turma vai cuidar da campanha dele com a inteligência artificial? Você acha que vai chegar esse dia? Cara, faz pra mim a campanha aí, bota o mote que vocês entenderem real e depois que a gente ganhar, a gente volta aqui pra fazer o que tem que ser feito. Mas a campanha eu não quero participar, não. Vou viajar, vou ficar escondido, toque isso aí pra mim na inteligência artificial aí. Vai ser meu avatar. Tipo isso. Assim, é possível fazer isso hoje já. Tá doido? É possível fazer isso hoje. Tocar rede social, tudo, criação. Eu cheguei a criar um... E quanto maior a cidade, menos a percepção de realidade é necessária. Porque numa metrópole o cara já não vai ter contato físico mesmo com quase ninguém. Perfeito. Argumento perfeito. Quanto maior a cidade, mais fácil é essa questão. Até porque, se você vota em Lula ou Bolsonaro, Lula ou Bolsonaro nunca foram na sua casa para pedir o seu voto. Engraçado, né? Que as pessoas exigem tanto do político local, e a gente brinca isso sempre. Tem que fazer a caminhada lá no bairro. Pô, o bairro tem 3 casas, mano. O cara vai ter que ir lá fazer a caminhada, porque senão os caras não votam nele. Mas quem disse que Bolsonaro ou Lula alguma vez sequer esteve na cidade desse cara e ele tem a mesma paixão? E será que esses caras existem? Provocações, TV Cultura. Será que esses caras existem? Ou não são personagens criados? O Lula, pelo menos, há uma teoria agora. Há uma teoria agora de que existem vários Lulas aí, os substitutos, de olho verde, olho claro, etc e tal. Ô, Gabriel, e aí a proposta desse livro aqui é ajudar as pessoas a entender melhor esse mundo. Exato. O que acontece? A gente fala sobre criação de imagem, inteligência artificial, geração de vídeos, geração de... É um produto direcionado muito mais especificamente para quem trabalha com política, é esse caso? Muito especificamente para quem faz gestão de política, para o coordenador de uma campanha. Porque o eleitor lá, o cidadão comum, então ele vai ler esse livro aqui e não vai conversar com ele não, né? É um livro técnico, é um livro para o coordenador da campanha para ele conseguir ter um mote e perceber... Para caras como eu. O que é possível fazer na campanha? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, primeira coisa que vem na nossa cabeça é, ele vai criar uma foto, vai criar um vídeo e vai criar uma imagem do candidato. Mas isso é só a ponta do iceberg. Pensa na perspectiva de eu ter agora uma inteligência artificial em cada grupo da Grande Vitória e essa inteligência artificial em tempo real vai me entregando os principais assuntos que estão sendo debatidos nos grupos. E aí,
quando o meu candidato é citado nesse grupo, ele me manda um WhatsApp, olha, no bairro... Bairro da Penha. No bairro da Penha, comércio local, tem muito grupo desse, comércio local no bairro da Penha, eles estão falando sobre o seu candidato. Você vai lá monitorar para saber qual o nível da informação, e você pode ter ainda, e aí são coisas que já desafiam a questão da legislação. Você pode ter um boot ali dentro daquele grupo de WhatsApp que, olha, essa história não é bem assim não, tá? Uma inteligência artificial entra no grupo, faz o monitoramento e faz a defesa. Puxa vida, isso é um negócio que realmente é maravilhoso, mas é assustador. É assustador a gente saber que daqui a pouco nós estamos na mão dos robôs. E isso, em muita escala, às vezes você pega o Twitter, né, o X agora, tá rolando um assunto na internet, esses caras vão lá, sobe uma hashtag, 600 robôs na mesma hora falam, olha, não é bem assim, 600 contas desarma logadas. Ali a bomba, desarma ali mesmo. E já inicia um outro debate. Ou você quer, vamos criar uma cortina de fumaça agora no Twitter. Botar 1 milhão de Twitters e 1 milhão de contas fakes para levantar uma hashtag. Que doideira e que medo! Nós vamos ficar desempregados desse jeito, hein, cara? E ainda você pode pegar uma inteligência artificial, eu fiz isso numa campanha agora, que era, a gente tinha um jingle, e cada região do estado tinha uma forma específica de se comunicar. Uma região era mais adepta ao sertanejo, na outra pagode. Questão assim de 2 horas, eu tinha um jingle em cada ritmo para cada região. Para cada gosto. Isso é maravilhoso. Aí, no tráfego pago, o algoritmo vai entender que o Dinho ele gosta mais de pop rock e vai entregar para ele a versão do pop rock. A fulana gosta da versão gospel. É um drive-thru sob medida. E sem o sujeito perceber. Um drive-thru sob medida, porque não bastasse ser drive-thru, agora é sob medida. Você consegue criar realidades individuais para cada sujeito. A sua playlist do Spotify, se você manter um modo automático, ela é diferente da minha. Então a mensagem que vai chegar para mim é diferente da sua. Vamos supor que você é um cara que é a favor do porte de arma. Vamos partir da premissa que a sua acertou, hein? Que a sua campanha vai ser, olha, eu preciso que eu quero que as pessoas estejam armadas. Aí você desenvolve uma peça. Vamos lá. Você desenvolve a peça de um assaltante chegando dentro da casa da mulher, rendendo a mulher, aí de repente chega o pai de família lá, pega a arma e resolve o problema, mata o assaltante. Para algumas pessoas, essa comunicação pode ser percebida, nossa, esse cara forçou demais a barra, não sei o que lá. Mas, para um outro público, se você fizesse a seguinte comunicação, olha, você tem o direito de sair com seu filho para caçar cervo com a sua arma. Aí o cara foi, verdade. Eu botaria a mensagem assim para impactar. A polícia não está em todo lugar, em todo tempo. Cuide-se, proteja a sua família. Essa vende bem, hein? Mas para um outro grupo, sim, um cara que talvez esteja em outra vibe mais esportista, ele quer ter a arma para esporte. Sim. Para caçar na mata, para caçar javali. Que está autorizado agora no Brasil. E aí a comunicação que você vai desenvolver para esse cara não é a mesma para o cara que quer defender a família. Claro. Então você consegue fazer uma adaptação de argumentos. O centro da mensagem é o mesmo. A gente não está manipulando a mensagem. Sim. A gente só está embrulhando, como eu falei lá no começo, de acordo com o freguês. Gabriel, aqui no nosso programa, a gente tem aqui um bate-pronto aqui para você emitir opinião sobre algumas figuras. São poucas para a gente encerrar aqui. Nosso tempo já está exíguo. E aí eu queria saber o que você pensa. Vamos passar para o primeiro? Filósofo, Luiz Felipe Pondé. Parece com você ali, olha lá, o negócio da barba, o óculos em redondo que eu falei no começo. Ó. Cara, o Luiz Felipe Pondé foi... Esse cara é de direita? Ele é um cara de direita. Porque as entrevistas, as conversas dele são sempre... Ele é um cara de direita, mas foi uma das personagens, quando eu tava
no curso de filosofia que mais... um dos que eu mais fiquei apaixonado. Ele é bom pra caramba, você tá doido. Por quê? Porque E não é porque ele é de direita, não, porque o Karnal também eu gosto muito. Porque o início do meu pensamento, o meu pensamento filosófico, assim, é muito importante você ter contrapontos. E esse cara trazia alguns contrapontos que eram, poxa, interessante. O contraponto é o que te faz avançar, te faz pensar, força a sair da casinha, né? Provoca o raciocínio. Exatamente, assim. Eu tava conversando com um amigo antes de vir pra cá, que era... cara, às vezes você vai pra uma faculdade e principalmente nós que já somos velhos... Não, você é velho, eu não. E já temos uma experiência de vida e eu vejo essa galera, assim, vai pra faculdade... E você tem um professor que às vezes tem uma visão de mundo diferente da sua e você tende a se colocar na posição de desafiar o professor. Cara, eu tenho uma experiência na política. Se eu vou fazer hoje um mestrado em ciência política, algo do tipo, com algum sociólogo, e se o cara é de esquerda, de direita, para mim pouco importa, o que eu vou aproveitar ali? Eu não preciso saber qual a forma melhor de pensar, porque eu vivo na realidade. Eu preciso entender como você pensa. Porque o meu trabalho, lá no final das contas, é como eu vou fazer para te convencer? Tá, você é um cara que é a favor da arma de fogo. Eu entendi a sua forma de pensar. Se eu chego para você e falo, Dinho, eu acho que eu sou contra a arma de fogo, bicho. Tchau. É aquele eleitor que não vale a pena conversar. Porta fechada. É o eleitor que não vale a pena conversar. Agora... eu preciso, como cientista político, e talvez o político precisa encontrar nessa figura dissonante, se ele quer ter êxito em algum momento, e falar, cara, por que o Dinho pensa como o Dinho pensa? Por que esse grupo que está aqui pensa dessa forma? Para compreender de fato aonde eu vou atuar no problema. Ele pensa dessa forma porque a gente está num estado muito violento. Ele pensa dessa forma por causa dessas relações, ou da sua relação religiosa, ou da sua... A geografia de onde mora. Exato, eu preciso... O outro não é apenas um provocador, o outro é um sujeito de estudo. Emissor de sinal. E aí, eu não converso, eu não chego em qualquer barzinho e falo, vamos conversar sobre política. Quando eu vou conversar sobre política com alguém, eu sou o que menos fala. Porque eu quero ouvir as pessoas. Mas ela não tem conhecimento. Melhor ainda, porque eu quero saber aonde você constrói o seu raciocínio. Vamos lá. Próxima figura. Esse é gênio, hein? Professor, filósofo, né? Mário Sérgio Cortella. Eu encontrei o Cortella em Vitória no aniversário da CBN. Eu lembro que ele teve aqui num evento, de fato. E aí eu cheguei pra ele, eu tirei foto com ele, falei, professor, eu comecei a estudar filosofia por causa do senhor. Aí ele olhou assim pra mim, meu filho, não bota essa responsabilidade pra mim, não. E esse cara aí... Você vai passar raiva. Tem umas paradas que ele fala que mexe com a gente mesmo, cara. Ele é um cara muito... Ele é prático, né? Ele coloca a filosofia nos dias atuais, usa a linguagem atual, assuntos atuais pra difundir a filosofia. Isso é muito bacana. E tem essa estética, assim, que você olha pra ele, se você nunca viu essa foto, cara, é um senhorzinho, legal, dá um abraço, bom moço, parece um personagem dos Cinhos Cariosos. Vamos pro próximo. O que você pensa sobre... Aqui. Caramba, agora você me pegou. Eu botei o docinho pra lá na frente puxar a corda. Vamos lá. Professor Olavo de Carvalho, falecido professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um dos grandes intelectuais de uma perspectiva da direita. Academicamente, ele não é professor e nem filósofo. Sim. Do ponto de vista acadêmico, né? Contestado. Ele tinha um trabalho muito grande com astrologia, mas ele se tornou uma grande voz, principalmente no YouTube. Mas ele desenvolveu umas teses, os livros dele, e faz muito sentido o que ele fala, cara. Faz muito sentido. Talvez agora, depois de morto... venha algum reconhecimento que é muito comum isso, né? Depois que as pessoas morrem, aparece algum reconhecimento. Engraçado, assim, eu só entendi Kant por causa do Olavo de Carvalho. Tarefa de faculdade e tal,
estudando era Immanuel Kant, metafísica. Cara, eu procurando informação em nada. Aí eu me deparei no site do Olavo de Carvalho, que tinha um curso de filosofia do Olavo de Carvalho. Então, aí fui ler o artigo dele. Entendi. É isso. Entendi. Agora eu descobri. Por quê? Quando a gente fala de narrativa e construção de história, foi um cara que conseguiu sistematizar um pensamento que é absurdamente técnico e colocar de uma forma simplificada. Bem simplificada. E aí eu entendi o que o Kant queria fazer. Então, grande parte da capacidade do Olavo de Carvalho ser quem ele é pela sua capacidade de pegar temas, muitas vezes que podem ser complexos, e trazer para a realidade prática, trazer para o dia a dia. Assim, é muito parecido nisso com o Cortella. O Cortella, eu ia falar isso agora. Mas ele aqui consegue trazer... Mas é porque o Olavo, ele vai lá no limite da paciência do cara mesmo. Xinga se precisa, xingava, né? Se precisou, não tem mamãe me chora com ele. Ele já ou tinha, não tinha mamãe ele já me chora. tinha os elementos os elementos dessa... E é engraçado, né? Porque é um cara que surge no YouTube, que não é um cara novo. Não mesmo. Que consegue fazer um canal no YouTube que eu lembro que em 2013... Sim, era um fenômeno, todo mundo... Começou a bombar de fato aí, 2012, 2013 pra frente. E os títulos dos livros dele são sempre provocativos, né? O idiota... É pesado. Ele E é um catatal tamanho. Eu chamo de tapa na cara, tipo assim, acorda, pá! E era um catatal... Então, assim, é um escritor fantástico, se a gente for analisar pela capacidade de escrever, de organizar pensamento, é um cara fantástico nessa perspectiva. Vamos lá, o próximo. Chega de filosofia, vamos aqui pra vida real agora. Cara... Esse camarada aqui, cara é bom, João Santana, eu sigo ele no Instagram. Ele voltou agora. Ele tá bem, ele tinha dado um tempo depois daqueles problemas lá, agora ele tá bem. E outra coisa, curioso como ele... posicionamento, né? O baiano tem um molho, assim. O cara é bom. O cara é bom. Posicionamento dele, críticas ao atual governo. Bom, ele assim, você não espera que um cara que trabalhou, que ajudou a eleger figura X, no caso dele o Lula. E a Dilma. E aí de repente ele tá criticando e sentando o bambu na internet, irmão. No Instagram dele ele senta o bambu. Mas isso pode ser uma estratégia também, assim, uma estratégia pessoal para você chamar a atenção. Olha, existe esse problema, me contrata que eu resolvo. Mas, assim, é um cara muito fora da curva. Toda essa galera do Norte e Nordeste, ao se falar de comunicação, assim, os caras estão em outro nível, tá? Cara bom. Pra terminar, agora, porque tá muito doce, né? Falar de gente que tá lá longe é fácil, eu fico com a liberdade. Eu quero ver agora aqui, meu irmão. É aqui que a giripoca pia pra você. Então, eu não conheço. Você não conhece Jane Mary? Eu não conheço pessoalmente, assim. Mas não é possível. Mas o nome... Pra você que trabalha com isso, lida com isso. Eu não conheço pessoalmente, mas... É da escola Paz e Amor, eu diria, né? Politicamente falando, né? Gosta de um coração. Mas é uma pessoa que entendeu... Sim. Entendeu o conceito de marketing lá atrás, que é isso, comunicação política. Tínhamos duas lendárias aqui, era ela e aquela, infelizmente, finada Beth, né? Uhum. Fizeram história. Em todo lugar, assim. Todo lugar onde eu vou. História. Esse nome tá... Beth e Jane Mary. Era as duas que comandam, curiosamente, duas mulheres. Aqui, engraçado, eu acho que uma crítica, e aí veja se você concorda comigo. Receita de bolo. Acho que a parte que fica ruim, talvez isso tenha mudado, receita de bolo. As campanhas eram muito iguais. Tipo, tá aqui o manual, pá, entra pela grife. Uhum. E não pelo conhecimento específico da cidade, da equipe, da região. Uma receita de bolo total. Tipo, você pegava a campanha do prefeito de Linhares, citando um exemplo aleatório aqui, comandado por ela, e a campanha do Vidigal aqui na Serra, um exemplo. Era a mesma. Até os elementos eram os mesmos. O coração, o jingle era parecido, a letra, a melodia, o tema, o slogan, enfim.
Tá, eu não tenho esse conceito de causa, mas você toca num ponto muito, muito importante, sobre campanhas parecidas. São 2 pontos, assim. Um é que coisas parecidas vendem muito bem. Sim. Se você pegar assim, qual a estrutura hoje de um post no Instagram que faz sucesso? Aí você vê aquela estrutura e você reproduz aqui, reproduz no outro dia. Cara, isso tá fazendo sucesso. E aí você vai ter que ser mais pragmático do que ideológico. A campanha é um negócio humano, né? Campanha, bom, você pega lá em Brejetuba, a forma de viver daquele povo. Sim, tem algumas coisas que precisam... E eu confesso pra você que eu sou meio crítico nesse ponto. Porque eu acho... Você vai pegar a receita de Vitória e botar lá em Iuna. Não vai funcionar. Você não vai fazer a mesma coisa, mas... Mas a reclamação de muitos políticos era isso há algum tempo, né? Que alguns marqueteiros aqui do Espírito Santo tinham uma receita de bolo pronta e só davam Ctrl-C, Ctrl-V e blau. Mas um outro problema, Aldinho, é a capacidade que você tem de fazer campanha versus a capacidade de campanha que você pega. Esse é um ponto muito importante, assim, e muito... O cara... É o momento do marqueteiro ganhar dinheiro na campanha eleitoral. É o Natal. Aí o cara vai fazer o quê? Vai pegar 20 campanhas. Se der pra pegar 30, pega 30. Eu já fiz 5, eu quase fiquei maluco. E aí, 5 simultâneas, assim. E aí convenhamos que você não vai ter sua criatividade versus 5. Você não vai ter a capacidade de dar atenção versus 5. Para atender 5 clientes, você vai ter que aumentar a sua equipe. Então, quanto maior a sua equipe, você vai botar um coordenador aqui, outro coordenador aqui, outro coordenador aqui. Quando a gente fala do João Santana, sim, você tá falando do João Santana, mas o João Santana não faz 5 campanhas ao mesmo tempo. O João Santana vai fazer assim, olha, meu valor é Y, mas eu só vou fazer a sua campanha. Full time, tem isso. A minha equipe vai pegar o do governador lá, mas eles vão fazer, tem gente qualificada... tá pegando... O cara acaba só assinando, né? A grife. A grife, exatamente. E aí, mas eu vou estar com você. Eu vou te acompanhar, eu vou estar no passo a passo. E aí você tem a criatividade. Porque você não tem o que comparar também. Você não vai comparar a daqui com a da outra. É muito... E a gente faz benchmark, que é isso, se inspirar em outras campanhas... Até campanha de outro consultor. O cara tá fazendo um negócio lá na Bahia, poxa, de vez em quando você vê uns jingles aqui na Grande Vitória, que aquilo lá já foi usado em Alagoas, já foi usado na Bahia. Às vezes em campanhas passadas, dá um repeteco. Tem muito disso. Isso aqui foi... Às vezes você olha e fala, isso aqui lá atrás, eu tava conversando hoje com um rapaz sobre a primeira eleição do ACM Neto, ao prefeito de Salvador. O ACM Neto traz uma fala que pra mim, assim... É fantástico. Ele começa o primeiro programa dizendo... Primeiro programa de eleição dele. As pessoas me perguntam por que eu entrei na política. Sendo que ele já tinha um histórico da família toda na política. A grife lá fica fácil. Eu entrei na política porque quando você vê o seu povo sendo sacrificado, a gente se transforma num leão para ir em busca e defender os interesses da nossa região. Cara, esse discurso para mim me chamou tanta atenção que eu tenho esse programa gravado no meu computador. Se eu estivesse na campanha opositora, eu ia dizer assim, faltou o ACM Neto dizer que esse povo que foi destroçado foi pelo seu avô. Professor Gabriel Felipe, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria continuar o papo e nós vamos continuar esse papo oportunamente. Vamos continuar o papo ali no bar. Com você não dá, cara. A resenha é sempre boa, a conversa é sempre importante. Muito obrigado por ter cedido aqui um espaço do seu tempo corrido, que eu sei que é pra gente poder estar conversando e falando aqui no nosso Conversando com o Dinho Martins. Obrigado mesmo, irmão. Obrigado, Dinho. Eu que agradeço, assim, pela oportunidade. Houve outros convites lá atrás. Pede só o pessoal para se inscrever no canal, vai dar uma moral. Inscreva-se no canal aqui do Dinho e acompanhe conversas francas como essa. Conversa Franca era o nome do programa no rádio. E foi um prazer estar aqui com você. A última oportunidade eu não pude participar porque o estúdio estava em Aracruz. Da outra vez gravava em Aracruz.
E eu acho que no ano passado também eu estava em Roraima. E agora... Você deve um release, né? Pra ver pro jornal, né? Devo, mas agora a gente já tem foto. Agora temos foto, agora do conteúdo aqui eu vou extrair, já que você não faz, eu extraio do conteúdo aqui. Não, vou providenciar. Eu tava esperando esse programa para fazer o lançamento do livro oficial. Agora. Poxa, que legal, que honra. Ó, pra você que trabalha com política, vencendo as eleições com IA. Estratégias políticas do professor entendedor do assunto, ele também é escritor do Storytelling Marketing Político. Gabriel, meu amigo, tenho a honra de conhecê-lo há muito tempo, ter trabalhado junto e provavelmente nessas campanhas da vida aí, quando a gente não tá se enfrentando em lados opostos, pode ser que a gente se esbarre por aí trabalhando junto novamente em projetos. Quem se enfrenta em lado oposto de política é o político. É. Se você é assessor, se você é profissional da comunicação, profissional se é um profissional político, cara, não se preocupa, no final todo mundo brinda, todo mundo bebe energético. Eu costumo junto. brincar, pra terminar de verdade agora, que política, pra mim, é como futebol. O juiz apitou, tá valendo. 90 minutos, irmão. Você vai perder pra mim. Eu vou trabalhar pra você perder. Acabou, beleza, vamos lá, vamos pro churrasco, tá tudo certo. Teve um negócio, assim, o Dinho é mais velho do que eu. Não, para. E meio que nós tivemos uma sociedade há um tempo, um jornal. É verdade, o jornal existe até hoje, diga-se de passagem, jornal ou diário. E aí... Não era o diário na sua época. Era resumo, na minha época era resumo. E aí, eu lembro que o Dinho me falou um negócio. Tipo, eu tava começando na política, estava saindo de João Neiva, indo para a Cruz, era um menino. Tanto que vocês me chamavam de peixinho, lembra? É. E aí o Dinho me falou uma coisa sobre política que era, rapaz, esse pessoal fica se matando sobre política, a primeira coisa que acontece quando é definido o presidente da República, é o outro pegar o telefone e ligar para ele para dar os parabéns. Fato. Isso porque em 2002 saiu um documentário chamado Entre Atos. Mostra isso. Fernando Henrique Cardoso pega o telefone e liga pro presidente Lula. Não, inclusive isso no mundo inteiro. O candidato só é reconhecido vitorioso quando o perdedor liga e admite. Aí o cara vai pra televisão, vai pra imprensa. Isso é assim, é um protocolo informal, não tá escrito em lugar nenhum. Mas funciona assim, enquanto você não admite a derrota, eu, por respeito a você, não vou pra televisão dar entrevista dizer que ganhei. Depois que você me liga e reconhece, não, valeu, parabéns aí. Vida que segue, eu vou lá e admito. Gente, meu amigo Gabriel Felipe, se inscreva no nosso canal, esteja conosco porque tem muita coisa boa pra gente conversar aqui. Conversando com o Dil Martins. Tchau, gente!